E todos esses entraves geram improdutividade, porque enquanto você está tomando a decisão, a parte executiva não está acontecendo. Não, e você está gastando mais, né? O custo eleva. Você já não tem... Está parado ali, você está tendo um custo maior, né? Improdutividade total. Né? O teu custo está aumentando. Se você, às vezes você está tomando uma decisão em cima de uma coisa que já foi feita errada. Porque ela não tinha um planejamento, ela foi executada, e aí depois de executada foi feita uma análise, e você olhou e falou, poxa, mas isso aqui realmente não ficou bom, quebra. É o retrabalho, né? Ou o custo a mais. É um custo a mais. Hein? Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Prosa de Obra. E hoje a gente vai estar respondendo uma pergunta que veio pelo Instagram, que eu acho bem pertinente, bem interessante. E provavelmente muita gente tem a mesma dúvida. Eu sou Patrícia Calbianco, design exterior, juntamente com Carlos Agrícola, arquiteto e engenheiro. A pergunta é: o que é mais importante para saber em relação a uma obra? E aí, o que é mais importante em relação a uma obra, que as pessoas vão saber em relação a uma obra? Olá, tudo bom? Tudo bom. Vamos nós então para mais um Prosa de Obra. Pergunta pertinente e interessante. Sim. Com uma complexidade distinta. Né? Eu diria que existem dois fatores primordiais para se conhecer em relação a uma obra. Esses dois fatores têm uma abrangência considerável. Mas planejamento e controle seriam as partes primordiais para se saber em relação a uma obra. O planejamento, condição ímpar. Né? Mesmo que ele seja a parte mais simples que possa parecer, que seja num papel de pão, né? Eu acho que eu já disse isso aqui em um ou outro podcast. É interessante, mesmo que seja no papel de pão, né? Tem que ter alguma coisa. Mesmo que seja no papel de pão, né? O papel de pão, ele já está lhe trazendo uma ideia principal e já lhe entrega informações e dados que permitem que você possa direcionar a sua ideia, né, para um caminho mais assertivo. Sim. Né? Ele não tem profundidade, como exemplo, desenvolver um planejamento em papel de pão, ele não tem profundidade. Né? Mas a ideia já permite que a assertividade daquilo seja, no mínimo, 50% mais do que achar que. Sim. Né? E por que planejamento e controle como chave? Né? Uma obra, na verdade, é um exemplo, é como se eu fosse na padaria sem uma lista de compras. Ou vou fazer uma viagem sem saber para onde estou indo. Né? Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. O cliente tem que ter esse planejamento, né? O cliente tem que ter a ideia do que ele quer, a princípio, para gerar um planejamento, certo? Sim, sim. Tudo parte desse primeiro ponto. Porque também, se o cliente não souber o que ele quer, nós não vamos conseguir orientar e nem chegar em lugar nenhum. Né? E para facilitar a nossa interpretação, né, nós, em conjunto com o cliente, buscamos orientá-lo através de experiências outras que nós já temos, né, porque é o nosso dia a dia, orientá-los com perguntas-chave, principalmente, né, que alinham a questão do planejamento. Então, através de conhecer melhor aquilo que ele pretende, né, o que ele pretende como uso, o que ele espera daquele ambiente, daquele espaço, daquele edifício, daquele jardim, não importa muito, mas o que ele deseja com aquela obra, né? Obra de construção ou reforma. Qual o objetivo fim?
e até onde ele quer ir com o investimento daquilo. Então, a obra como objeto, ela tem tantas interferências de necessidade do cliente, né? E essas interferências de necessidade do cliente precisam estar atreladas porque existem aí interferências físicas da obra, que envolve o terreno, a condição de insolação, aonde o sol nasce, aonde o sol se põe, né? Envolve trânsito, acessibilidade, tanta interferência junta que as necessidades do cliente precisam estar associadas às interferências reais e físicas, e esses dois âmbitos ainda se somam a interferências de legislação, né? Regras de condomínio, regras de prefeitura, a determinadas circunstâncias que envolvem tamanhos distintos, né? Áreas menores, áreas maiores, né? Um exemplo, ontem eu estava numa reunião e a gente, durante a conversa, teve uma situação conhecida dessa, que foi um cliente comprou um terreno, né? E esse terreno tem 500 metros quadrados. E quando ele procurou para o desenvolvimento de projeto e as conversas começaram, a princípio, algumas questões são colocadas, né? Então, o desejo principal dele num terreno de 500 metros quadrados era construir uma casa térrea, né? E um dos parâmetros dessa casa térrea é que ela tivesse 5 suítes. E aí, na reunião, a gente já começa a olhar e falar, calma aí, uma casa térrea de 500 metros quadrados com 5 suítes num terreno de 500 metros quadrados não vai funcionar. Porque eu não posso ocupar o terreno como um todo, né? Então, as perguntas foram mais... Até antes do projeto você consegue... Exatamente. Foi isso, cliente, isso né? foi numa conversa inicial, né? Numa conversa inicial. Ou seja, o desejo do cliente... ele já estava muito além do que o terreno permite. Do que o terreno permitia. E ele não tinha esse conhecimento, ele comprou o terreno antes. E ele constrói o que ele quiser. E não é assim, né? E não é assim, porque existem regras locais, existem regras espaciais, existem situações que vão envolver, primeiro, essas questões, né, que você tem que atender. Sim. E existem situações que vão envolver depois questões de custo, né? A gente já teve situações de clientes querendo 5 suítes, mas ele não tinha viabilidade financeira para executar. Ele não imaginava que 5 suítes poderiam custar o que ele estava querendo. Ele queria, ele tinha disponibilidade de metade do valor do que ele pretendia construir. Sim. Então, é uma questão de ajuste de régua. Então, por isso, essa chave principal. Planejar como um todo, né? Mesmo que o planejamento aconteça de uma maneira inicial mais rasa, como a gente conversou agora, né? A questão de começar com um papel de pão, trazendo as primeiras ideias, os primeiros pormenores, desejos, anseios, necessidades e restrições. Esse conjunto, né, vai entregar as diferentes características do desenvolver e do desenrolar. E a outra ponta que mescla isso, né, é como você controla isso. O planejamento vai lhe entregar o todo. O planejamento vai lhe entregar um projeto, o projeto vai lhe entregar os orçamentos e a base daquele caminho, né, para orientar as suas respostas e as necessidades daquele projeto, daquele cliente, daquela situação. E vai criar o caminho para trazer uma estabilidade maior nesse contexto, né? O tempo inteiro é colocado no mercado que obra dá dor de cabeça. E realmente, obra é um parâmetro de
andamento do processo, né, que traz dor de cabeça, mas quando analisado, a dor de cabeça ela foi escolhida lá atrás. Sim. Sem uma análise inicial, sem uma prerrogativa inicial. Sem um projeto. Sem um projeto, né? Obra não dá para realizar uma obra sem projeto. Como você diz, não é achismo, né? Não é achismo. Obra não dá para achar, né? O quanto você acha que custa a minha obra? Não dá para achar o quanto custa a sua obra, né? A sua obra pode ter a sua obra patrícia, né? Uhum. É completamente diferente da minha, mesmo que o espaço seja o mesmo. Sim, meus desejos são diferentes dos seus. As necessidades são diferentes da sua, né? As necessidades, o que você almeja, o que você tem de conhecimento, a tua experiência de vida vai lhe trazer um desejo. Sim. Se eu trabalho em casa ou não, né? Se eu tenho filho ou não, Se eu tenho pets ou não. Tudo isso interfere, tudo isso interfere. E de um material para o outro, uma obra pode custar o dobro ou o triplo, né? Nós temos situações, às vezes, de obras em que o material base, em termos de revestimento, por exemplo, escolhido é um revestimento porcelanato que está aí na casa de 180, 200 reais, né? Às vezes mais barato até, depende do que o cliente deseja e de qual é o plano daquilo, desde que atenda em qualidade, durabilidade e outras especificações, mas isso é um cuidado. E ao mesmo tempo, o cliente num espaço igual ou semelhante, com poucas diferenças, escolhe um revestimento que está na casa de R$2.000 um metro. Um mármore, né? Alguma coisa mais... E aí a comparação que existe entre uma coisa e outra, quando você analisa a obra de uma maneira errada, que é a maioria olha e fala, quanto custa a minha obra por metro quadrado? Ela pode custar de A a Z. Sim. Né? E muitas vezes ela pode custar de 2 vezes A a 2 vezes Z. Depende, é tanta interferência e tanta especificação que ela precisa ser baseada num planejamento que vai trazer essa assertividade. O planejamento, ele vai trazer a estabilidade, né? Ele diminui, ele minimiza e ele pode até quase que, eu digo quase que, porque as interferências são muito grandes durante o andar da obra. As coisas podem mudar, né? Os desejos mudam, a obra matura, então quase que é uma variabilidade real da obra, né? O planejamento ele vai melhorar a estabilidade porque ele minimiza incertezas e ele minimiza a variabilidade, né? Mas o planejamento ele permite que você também analise riscos que ajudam a criar parâmetros, né, de contingência para aquela situação de obra. Então, um exemplo. No planejamento, você consegue, olhando a obra num determinado período que ela vai acontecer, você está analisando e o cliente decide que aquela obra vai acontecer num determinado período e ele tem aquela escolha. É isso que eu quero dar andamento. E você coloca e posiciona. É uma época ruim para começar. É possível? Mas ela vai interferir porque é uma época de chuvas, né? Então, é uma época que vai transformar a operação da obra, em termos de logística, numa obra um pouco mais complexa. Você vai ter que ter áreas cobertas. Se for uma obra de construção, por exemplo, você está numa condição de lama, né? Então, tem condição de trabalhar em área molhada até um determinado ponto? Sim, é viável. Mas até um determinado ponto existem coisas que não podem acontecer. Então, você não controla o tempo. Então, você não vai controlar se vai chover ou não. Você tem uma previsão de chuva, mas você não controla. E imagina que num dia de concretagem de laje ou de uma concretagem estrutural, você tem a previsão de chuva. Se fizer, você perde o material, né? Você perde a concretagem, né?
Dinheiro também, porque... Com certeza, a vai consequência tudo por disso é drástica. Então, você custo tem lá que em tomar cima. uma decisão e essa decisão, ela está na tua análise de risco lá atrás. Na tua análise de risco lá atrás, você avaliou aquela situação e você ponderou aquela situação através de custo. E o seu cliente muitas vezes concordou que você vai ter um custo extra para que a obra dele continue andando, mesmo que venha a chover muito ou pouco, porque você criou uma contingência aonde você tem um material para pós-concretagem cobrir o concreto e proteger o concreto em caso de chuva. Sim. Né? Isso está no cronograma também, né? Você está explicando para o cliente que tem um cronograma, que ele pode aumentar nesse cronograma, né? Em função do tempo, sem dúvida, porque isso... outras, né, em outros imprevistos, você pode ter aí um aumento ou uma diminuição no cronograma também, né? Às vezes a gente consegue também diminuir o cronograma, depende da obra, né? Depende da tecnologia, depende da obra, e tudo isso está no planejamento. Né? Tudo isso você olha com antecipação, ainda antes de estar na obra. Né? Isso com um bom projeto também elaborado, né? Sem dúvida nenhuma. É a condição chave do planejamento. Né? O planejamento analisa as informações contidas vindas da necessidade do cliente e das restrições, né? A necessidade que o terreno lhe entrega em termos de operação e as restrições do terreno, em função de condições do próprio terreno, do local, do condomínio, se é uma obra de reforma, do prédio. Deixa eu te fazer uma pergunta até para as pessoas. Eu tenho um terreno que eu quero comprar, que a gente estava falando de um terreno aí um pouquinho antes. Eu posso ter um estudo se aquele terreno vai atender às minhas necessidades antes de comprar? Sim, seria o ideal. Sim. Eu penso em comprar um terreno de 500 metros quadrados, mas eu quero construir uma casa de 500. Esse terreno é viável? Vale a pena eu estar investindo nesse terreno agora? Ou não, eu procuro um maior? Ou eu vou ter que construir uma casa de 2 andares para comportar tudo que eu quero? Né? Seria o ideal antes do cliente comprar, para não ter essa surpresa depois. Sem dúvida nenhuma. Imaginei que eu conseguiria construir 500 metros quadrados só de um piso e não vou conseguir. Sem dúvida nenhuma. Porque não conhece, né? O cliente não sabe das normas, não sabe das regras, não sabe de tudo que tem, né? Ele não tem a obrigação de ter esse conhecimento. Ele não tem a obrigação de ter esse conhecimento. Mas, sem dúvida nenhuma, existe o que nós chamamos de estudo de viabilidade antecipada, né? Que é uma consultoria inicial que vai direcionar se aquela compra é viável para ele em termos de uso do que ele deseja, do espaço que ele pretende atender e etc. É muito mais comum se utilizar essa consultoria quando a gente fala da área comercial e da área industrial. Né? O olhar deles é diferente do cliente residencial. Né? Que o cliente residencial nem sabe, né? Que às vezes ele nem sabe. Ele vê a oportunidade... e, por exemplo, compra um terreno que tem uma metragem adequada, às vezes. Vamos dizer que a metragem seja adequada. Né? Deve estar num preço bom de mercado também. Está num preço bom de mercado, é uma oportunidade que para ele coube no bolso aquilo que ele estava imaginando e o que ele está planejando para ele e para a família dele, depende do contexto, mas ou até para o negócio, mas ele não olhou que o terreno era um terreno em declive, extremamente acentuado, e que a obra dele podia, devido ao terreno, chegar a custar 2, 3 vezes mais caro de forma enterrada. Porque um terreno em declive ou um terreno em aclive exige um planejamento muito detalhado para tornar a obra mais factível em termos de custo, né? Porque dentro dessas situações você precisa ter uma infraestrutura de base, uma fundação, muros de arrimo, contenção, impermeabilização, sistemas de drenagem, que podem inviabilizar o teu custo. Senão o cliente acha que está fazendo um ótimo negócio, começa até uma obra e para no meio. Quantas obras a gente não vê em São Paulo, principalmente, paradas há anos, que imagino que o cliente não tenha tido essa visão
e não sabia quanto ia também investir e chegou num ponto que ele não tinha mais aquele dinheiro para investir. Que ele imaginou que fosse uma coisa, começou a construir a casa e no meio parou. A grande maioria. Várias casas a gente vê assim, né? A Paradas grande há maioria. anos. Não só casas, né? Reformas de apartamento, Sim. às vezes, de um apartamento que é comprado se imaginando uma coisa e a outra. Áreas comerciais que passam por isso. E falando em casa, o cliente não consegue nem vender. O apartamento até acho que consegue, mas casa, quando você começa a construir, raramente você vai conseguir vender, porque ninguém vai querer pegar uma casa que está no meio da construção, não sabe como foi feita a fundação, não sabe como está a estrutura da casa, para você pegar uma obra dessa e continuar com a sua responsabilidade, não é tão simples, né? Então a obra fica parada, fica aquele elefante branco que o cliente investiu ali e realmente jogou o dinheiro no lixo. Não. Ou ele fica numa escolha muito ruim, né? Ele tem que vender a um preço abaixo, para demolirem, né? né? Ou até ele tem que entregar aquela obra num preço que empate, na melhor condição. Né? Porque realmente vira uma situação onde o próximo usuário não vai fazer uso, então ele vai tentar desvalorizar aquilo ao máximo possível. Né? E tudo isso podia ter sido evitado. A maioria das vezes é acreditar que eu acho que resolve. E na prática não funciona, porque você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Sim. Você não consegue olhar com antecedência o que o planejamento lhe entrega. Né? O planejamento vai lhe entregar 100% de assertividade, 100% a priori, não. Mas no mínimo 90%. Mais próximo, né? 100%. E aí, em determinados níveis, quando você faz um planejamento inicial, você tem uma estimativa. A estimativa já é uma ferramenta que você vai olhar como cliente e você vai ter aquela informação Você na vai mão. ter uma ideia de custo, né? E aquilo já vai doer em você ou não. Você vai olhar e Opa! falar, poxa, não era isso que eu pensava. Né? Eu queria metade. Ok, então o planejamento tem que trilhar o caminho para aquilo que você deseja. Ah, não, mas eu desejo isso realmente, mas eu não imaginei que isso, eu achei que era menos. Bom, achar é uma coisa, aí vem o eu acho o quê? Né? Eu achei que era menos é muito normal, muito, muito, muito normal, infelizmente. A base do planejamento é justamente entregar essas informações em níveis diferentes. Então, lá no início, através de uma consultoria, como você colocou, já é possível ter uma ideia antes de um investimento com um custo muito menor. Sim. Né? Tem um custo, uma consultoria para isso? Tem. Né? É um trabalho viável, técnico, né? É um trabalho de engenharia, é uma parte do planejamento. Mas ela não é o planejamento inteiro. Sim. Né? Então você lá atrás toma a decisão antes de mais nada. Né? Nós tivemos um caso, nós temos uma reforma em andamento, finalizada praticamente, em fase final de detalhes, pequenos detalhes, em que ela nasceu disso. O cliente tinha a intenção de comprar um imóvel e no plano dele ele não sabia o que pensar. Então ele se sentiu inseguro e ele então contratou primeiro uma consultoria com a gente para entender se a viabilidade do que ele estava buscando cabia numa proporção estimativa de investimento versus condições técnicas que poderiam ser ajustáveis ou não. Ele queria unir vários apartamentos dentro de um mesmo prédio, formando um triplex. E a consultoria permitiu que ele tomasse a decisão. Eu vou comprar. E ele comprou. E tomou o partido, então. Agora sim eu vou então planejar a parte sequencial. Agora eu vou a fundo. Então foi desenvolvido o projeto, foi desenvolvido todos os projetos complementares e aí então se iniciou a obra. E como a gente teve também que empresários decidiram não continuar, que foi em Minas, que também foi feito um estudo de uma casa, se não me lembro, de uma casa de idoso, era isso? Uma casa, e sim, um grupo investidor que pretendia desenvolver
uma casa de cuidados de idosos, né? E eles tinham um terreno, eles tinham toda uma base inicial e eles não queriam achar que. Sim. Então, eles nos contrataram para fazer uma previsão inicial, um estudo de viabilidade, é uma questão que vai um pouco mais a fundo, né, do que uma consultoria. Para ver se valia a pena eles investirem e construírem, né? Exatamente. Então, foi feito um pré-projeto, foi feito um estudo de viabilidade, foi feito uma análise através de um projeto em fase de estudo preliminar, né, com um pouco mais de profundidade, porque tinha interferências grandes de infraestrutura. Sim. E esse projeto, então, foi aprovado, a princípio, como estudo preliminar, e aí esse estudo preliminar foi para uma análise de viabilidade. A análise de viabilidade mostrou para eles que o que eles imaginavam, né, não era o resultado que eles esperavam no futuro. Então, o investimento era proporcional, mas a possibilidade de retorno versus investimento não atingia o plano de investimento deles. Nesse caso, eles não fizeram. Exatamente. Mas eles contrataram um projeto que custou muito menos do que eu acho que. E aí, com base nisso, eles então não compraram o terreno, ou seja, eles não ficaram com o elefante branco no bolso. Né? O gasto ia ser muito maior, retorno bem menor e iam jogar dinheiro no lixo. Exatamente. Né? Então, o que se acredita muitas vezes que é um custo extra, ele é a ferramenta base para lhe entregar a maior assertividade possível. E perto do investimento é pequenininho o gasto, né? Porque você vai ter que investir milhões, você vai pagar um projeto para um estudo de viabilidade e você vai estar economizando aí seus milhões que você estaria investindo nisso, né? Então vale muito a pena. Sem dúvida nenhuma, né? Proporcionalmente, são situações malucas, né? Em alguns casos, a gente está falando de 3%, depende da proporção, a gente está falando de 3%, 2%, depende quanto maior o valor de investimento, menor é a questão da análise de viabilidade proporcionalmente, né? Mas é um valor proporcional aonde você faz um investimento antecipado, sem dúvida nenhuma, mas você não investe e depois fica com aquele elefante branco na mão. Sim. Isso permite criar uma assertividade maior, né? A gente o tempo inteiro fala aqui que o nosso objetivo é mostrar para vocês que obra não precisa ser o que é tão conhecida como é hoje, né? Obra dá errado, o orçamento estourou, o prazo estourou, fulano não era bom para executar aquele coisa, um material que eu comprei não era legal, eu não gostei dele. Contratei fulaninho, ele não apareceu mais. Ele não veio mais, eu entreguei o dinheiro para fulano e fulano desapareceu. Tudo isso pode ser antevisto, porque as decisões elas estão muito pleiteadas, essas condições, infelizmente, que nós encontramos, elas dão realmente errado, né? É classificado através de vários tipos de posições e de pesquisas feitas por instituições renomadas, né, como o USP e outras, sindicatos que avaliam as questões de trabalho de uma maneira geral, aonde essa questão de improdutividade, de perda, de estouro de obra, de erros, etc., ela se dá basicamente iniciada por falta de planejamento. A equipe improdutiva no canteiro de obra, não importa o tipo de canteiro, ela acontece de uma maneira natural quando a gente vai dentro do canteiro e olha, né? Uma equipe de canteiro, ela tem que tomar, na média, numa obra que na maioria das vezes não está planejada da maneira que deveria ou não tem planejamento,
cerca de 40% em média, entre 35% e 45% do que é medido, né? Para se ter uma base, de 35% a 45% do tempo gasto numa obra é gasto por falta de planejamento. São decisões que você precisa tomar no lugar, na hora. São decisões incertas, né? Porque você não tem a informação adequada. São decisões por falta de planejamento. São decisões por falta de comunicação. Sim. E todos esses entraves geram improdutividade, porque enquanto você está tomando a decisão, a parte executiva não está acontecendo. E você está gastando mais, né? O custo eleva. Você já não tem... Está parado ali, você está tendo um custo maior, né? Improdutividade total. Né? O teu custo está aumentando. Se você, às vezes você está tomando uma decisão em cima de uma coisa que já foi feita errada. Porque ela não tinha um planejamento. Ela foi executada, e aí depois de executada foi feita uma análise, e você olhou e falou, poxa, mas isso aqui realmente não ficou bom, quebra. É o retrabalho, né? Ou o custo a mais. É um custo a mais associado ao retrabalho. Né? E tudo isso podia ter sido evitado. Sim. Né? Assim, podia ter sido evitado no 0,0. No 0,0, assim, evitado em 100% é muito difícil. É muito difícil, porque a quantidade de informação e de base, ela é muito grande. Mas evitado em 90%? Sim. O retrabalho pode ser minimizado em 90%, 95% dos casos. Porque às vezes está pronto e o teu cliente chega com alguma coisa que maturou e, claro, você já está ali. Então, você tem ferramentas que propiciam você minimizar isso, né? E trazer essa incerteza para um campo da certeza. Diminuir essa variação que acontece, né? Mas outras você não controla, como a questão da chuva, um caminhão que está trazendo um material. Vou dar um exemplo, né? Nós temos uma obra em Minas e nós temos um material extremamente interessante que está sendo testado. Na verdade, está sendo testado como sugestão, e a fábrica mandou para a gente as amostras. E eles tiveram um problema logístico para mandar as amostras. A previsão é que as amostras estivessem conosco no início da semana, e elas chegaram ontem à tarde. Então, o planejamento de levar as amostras para essa obra, que estava associado a acontecer durante a semana, né, ele teve que ser ajustado. Sim. É uma variabilidade da qual a gente tem a possibilidade, tem o risco. Ela não vai atrapalhar tanto, mas ela mudou o cronograma e o andamento, a agenda, né? E ela vai ter que ser, esse cronograma e a agenda vai ter que ser adequado para a próxima semana. E a equipe de obra lá também se adequa. Né, teve que se adequar a fazer uma outra atividade, porque as amostras que precisam ser testadas, né, vão chegar com essa diferença. Sim. Então, é uma variabilidade. Né? Estourou o cronograma? Não estourou. Não estourou o cronograma porque, como a gente analisou como um prazo de teste, você já tem uma margem maior. A gente entregou uma margem maior porque sabia que é um material que vem de fábrica, que vinha de longe, tem que ser transportado. Né? Tem os riscos pelo caminho. Existem você tem que analisar, os riscos, né, pelo caminho. E aí a incerteza disso foi transportada para o planejamento. Então, o cliente não está ansioso. Ele já sabia, você já conversou com ele? Porque, né, ele já tem essa prévia. A base de agenda de quando ia acontecer estava associada à entrega do material. Então, nós, como planejamento, nos antecipamos e fizemos uma prévia. Sim. Mas para o cliente, a informação é a partir do momento em que a entrega do material acontece. E aí, então, é agendado o caminho. Sim. E para a equipe de obra, como nesse caso, dentro do planejamento, a equipe de obra tem a comunicação e tem outras atividades que estão acontecendo e essa interferência ia ser menor,
porque é um teste, né? A equipe de obra está ciente, está trabalhando, a coordenação está acontecendo, né? E o susto e a incerteza, ela não aconteceu. O cliente está tranquilo, né? O cliente está tranquilo. Então, você não tem lá na frente os conflitos. Né? Você disse que ia chegar tal dia e não chegou. Exato. Exatamente. Aí fica aquela ansiedade, ligando toda hora. E aí, não vai chegar, vai chegar. Aí fica uma sensação ruim. E uma sensação ruim da qual a gente não tem absolutamente controle. Não somos nós que fabricamos, não somos nós que transportamos. A gente depende, né? E tudo isso acontece durante o tempo inteiro. A gente depende do aço que vai chegar, a gente depende do cimento que vai chegar, né? Mas para que a gente diminua isso, a gente então tem um plano de compra com antecipação dentro de um determinado prazo, para que aquele material possa chegar com uma determinada folga, sem exagero, né? E que não vai atrasar a obra, né? Não vai ter uma implicação maior na obra. Não tem uma implicação maior em termos de atraso, falta de material gera atraso. A importância do planejamento. A importância do planejamento. É uma coisa meio que coincidente a outra. Né? Sim. E tudo isso precisa estar sendo controlado. Eu acho que aí vem a outra pauta que envolve planejamento e controle. Tudo isso precisa... Não adianta também termos aí um investimento maior no planejamento e o planejamento ficar na gaveta. Sim. Infelizmente também acontece. Né? Planejo, tenho um belo projeto, elaborado, detalhado, com um cronograma, com um planejamento orçamentário mais alinhado, assertivo possível. E na hora que vai executar, não tem ninguém cuidando disso. Aí também não funciona, né? Exatamente. Aí entra o controle nas suas 3 variáveis maiores. Né? Controle não significa o controle absoluto do processo, porque isso é utópico. O controle absoluto do processo é utópico. Ou 100%, né? Mas não ter controle algum, né? Também é certo e fatídico que vai virar uma grande dor de cabeça. Né? Então, o controle acontece no dia a dia. O controle acontece no dia a dia. Outro dia, numa reunião, falando desse detalhe, surgiu uma questão que foi... O cliente queria entender qual era a diferença entre fiscalizar a obra, acompanhar a obra e gerenciar a obra. No nosso dia a dia, é muito comum, é muito fácil a gente trabalhar isso, né? Mas para o cliente ficou essa sensação. Ele falou, poxa, qual é a diferença? Eu não consigo me achar na diferença. E a diferença está basicamente na profundidade. Né? A fiscalização, a harmonia das 3 bases de controle, né, ela é primordial. Ou seja, a fiscalização ela acontece em tempos esporádicos e programados. Então, sua obra pode ser fiscalizada uma vez por mês, sua obra pode ser fiscalizada uma vez a cada 2 meses. E depende do critério, depende do que é. E a fiscalização, ela tem um pormenor que ela vai ver o que já está pronto. Ou seja, o que foi feito, fiscalizar o que foi feito versus o que foi planejado de uma maneira geral. Então, a fiscalização vai fazer o chamado cara crachá. Ela vai olhar pronto e ela vai olhar e concordar ou não. Olha, está pronto, os critérios eram esses e não foram atendidos. Ou foram atendidos. Ou foram atendidos. Então, em auditoria é muito comum. A fiscalização é um tipo de auditoria, né? Que verifica
o executado versus o planejado. Sim. E aí, esse planejado envolve regras, envolve normas, envolve questão de segurança, envolve uma série de coisas. É uma fotografia do que está pronto. É uma fotografia do que está sendo feito naquele momento e do que está sendo planejado. Não só do que está pronto, porque a fiscalização também vai fiscalizar coisas em andamento. Só que ela vai tirar uma foto daquele momento. Então, ela tem profundidade? Tem. Mas ela é momentânea. E depende da obra, esses níveis eles precisam ser adequados. Porque quando você está fazendo uma obra comercial, por exemplo, e você vai só fiscalizar essa obra, essa profundidade de fiscalização ela é importante para o final da obra, para alguns ajustes. Para o meio da obra, para minimizar que no final você precise ter muitas interferências. Sim. Mas ao fiscalizar somente, que é um custo menor para o cliente, e por isso muitas vezes a fiscalização é escolhida, você está olhando o que já está pronto. E a quantidade de retrabalho, a quantidade de problemas que você vai ter para resolver, são maiores, na sua grande maioria, elas são muito maiores, né? Então, ela é importante? Sem dúvida nenhuma. Nós costumamos fiscalizar as nossas obras através de auditorias. Então, conforme a obra vai andando, existe uma fiscalização que entra para que a gente possa validar se o nosso caminho está melhor. Uhum. Né? Indo um pouco mais a fundo, nós temos o acompanhamento e o gerenciamento. Né? O acompanhamento ele tem maior profundidade que a fiscalização, porque o acompanhamento é o dia a dia. Né? Claro, existe acompanhamento de todo dia. Então, em determinadas obras, nós temos acompanhamento de todo dia. Sim. Existe alguém lá, e isso é fatídico no nosso caso. Uhum. A gente não abre mão disso, mas existe... Porque isso traz uma assertividade muito grande para o processo. Uhum. Já está resolvendo ali na hora, né? Exatamente. Tomada de decisão em velocidade maior. Então, tem um planejamento? Tem. Tem um orçamento mais acertado? Tem. Está encaminhado? Está encaminhado. Mas o acompanhamento permite que você assessore momentos pontuais na hora que aquilo está acontecendo. Sim. Então, você elimina praticamente que as incertezas que viriam daqui a 2 semanas. Né? Uhum. Você resolveu ela ali naquele momento. É uma tomada de decisão contínua. É uma coordenação contínua. É um olhar se está sendo feito como precisa ser feito, né? E no tempo que precisa ser feito. Porque o acompanhamento ele trabalha dia a dia o planejamento e a execução. Uhum, sim. Isso o acompanhamento ele está lá. Em algumas situações, ele está lá o tempo inteiro, como exemplo, né? Não significa que é um praxe de todo mundo. Tem vezes 2, 3 vezes por semana também, né? Em algumas situações, ele está lá 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Essa criticidade, ela muda. A complexidade da obra muda, né? Com a complexidade da obra, você muda também. Né? Essa questão, o quanto mais complexa for a obra, maior é essa interferência, essa necessidade. Né? Se a obra é uma obra mais simples, às vezes você não tem espaço e você tem que demandar alguns detalhes, você diminui essa quantidade, mas é interessante porque o cliente não sabe, né, essa noção. Mas ao mesmo tempo que fisicamente você não está lá, a sua equipe não está lá, o seu coordenador, né, o seu olho técnico de acompanhamento não está lá, ele está lá. Porque a hora que você sai, né, o seu telefone toca. É sempre assim, né? É sempre assim. É sempre assim.
né? Ontem, um exemplo disso. Ontem, eu, ao final do dia, tive uma reunião com uma obra que nós temos no interior de Minas Gerais e ajustamos uma série de detalhes, né? Eram 3 fornecedores diferentes, mais o coordenador. E aí foram realizados os outros trabalhos e hoje pela manhã eu tinha já agendado uma reunião com o coordenador, né? E dúvidas já definidas, questões já definidas, estão em projeto, estão detalhadas, etc. Um fornecedor de telhas metálicas fez um comentário com o coordenador dizendo para ele o que ele precisava fazer. E aí gerou dúvida. E aí o coordenador falou, não, mas essa parte no projeto não consta, né? E por que eu preciso fazer? Não, porque senão vai acontecer assim, vai acontecer assado. E não, mas meu projeto não pede isso. Inclusive eu não posso erguer essa parede aqui, porque ali é uma laje em balanço. Essa laje em balanço não está projetada, né? Olha os projetos, olha os desenhos, né? Olha as imagens dos projetos prontos. Olha a estrutura como está feita. O meu planejamento financeiro está aqui. Olha o material que eu tenho comprado. Eu não tenho material para aquela área, né? Não é assim. E isso não está coordenado, né? O Carlos não passou isso para mim. Só que ele ficou em dúvida. Então, e nós temos uma regra nossa, né? A gente utiliza uma regra que funciona muito bem. Na dúvida, não execute. Tire a dúvida. E mesmo que nós não estejamos lá, né? O nosso coordenador de obra é o nosso acompanhante de obra. Ele está no acompanhamento diário da obra. Sim, ele vai te ligar para tirar as dúvidas antes. Exatamente. Né? E aí ele não entra, ele está no acompanhamento direto da obra, diário de obra, mas ele conduz decisões que ele pode tomar lá na hora, mas ele não conflita com o planejamento, porque o planejamento está claro para ele. Só que na dúvida ele, poxa, será que mudou alguma coisa? Não, se mudou, estava na reunião de comunicação da semana. E aí mas hoje pela manhã, antes de estar aqui com vocês, ele falou, olha, abrindo o dia eu tenho uma dúvida. Aconteceu isso ontem no final do dia e ficou a pulga atrás da orelha. Né? Mudou alguma coisa no planejamento, não foi comunicado, ou vai entrar na comunicação da sexta-feira, que é a comunicação que manipula, que adequa o andamento do planejamento da semana e joga para a próxima semana o que precisa acontecer, né? O que aconteceu nessa semana está ok, então na semana que vem tem tal e tal variabilidade e nós vamos trabalhar dessa maneira. Não tivemos nenhum tipo de modificação, segue o projeto desse jeito, não é, obrigado, tô tudo mantido, tudo ok, então ficou claro para ele, apesar disso. Sim. E aí vem a outra ponta, o gerenciamento. O gerenciamento, ele está numa função de estratégia, mas ele é o campo de comunicação central de tudo. No gerenciamento, a profundidade é muito maior. O acompanhamento de obra está dentro do gerenciamento. Sim. Né? Uma obra acompanhada sem gerenciamento é uma obra que vai dar ruim. Porque o gerenciamento coordena todos os processos. O gerenciamento é a parte de coordenação de todo o contexto. Da administração, dos recursos humanos, dos recursos materiais, do planejamento. Do processo todo, do né? processo como um todo. O nome já fala, gerenciamento, gerenciar. Dos recursos de segurança, né? Das restrições. O planejamento está associado, no contexto estratégico do planejamento, a gestão, o gerenciamento é a chave do conceito. Esse é um índice de maior profundidade, é onde a condição geral de controle se abarca, né? Dentro do gerenciamento, dentro desse barco que a gente pode chamar como exemplo, né? Tá tudo. Então,
A fiscalização está contida dentro do gerenciamento? Sim. É o gerenciamento que coordena quando o contrato é gerenciado de uma maneira geral, até a comunicação do cliente ela está associada ao gerenciamento. Né? O cliente se comunica com a gestão e aponta as observações, os desejos, as mudanças que possam acontecer, ou que ele pleiteia, ou alguma coisa que ele viu e que ele gostaria de fazer diferente. Né? Tudo flui melhor, né, quando você tem um bom gerenciamento. Exatamente, porque a conversa, a comunicação passa a ser técnica e adequada a cada linguagem. Né? Aliás, a gente tem um podcast que fala disso, comunicação diferente em obra, né? Como ela acontece de uma maneira geral. É interessante. Sigam lá e acompanhem que vocês vão gostar. Mas, porque é assunto para um outro podcast. Mas essa diferença explicada para o cliente deixou ele numa situação mais confortável. Ele olhou para a gente e falou, poxa, então, para que eu tenha maior tranquilidade e não precise ficar, eu vou ter que cuidar de fulano, beltrano, ciclano, e eu vou ter que comprar material, ou eu vou ter que ver como é que eu vou analisar essa questão, mas será que esse material é bom? Eu só achei ele bonito, mas ele é bom porque tem material bonito que não é bom. Sim. Né? Não é pra aquela área, né? É esquisito isso, mas tem material que tem uma cara bonita. E aí, com o tempo, aquela cara bonita vai deixar de ser bonita. Mas na hora que você olhou ele primeiro, ele parece bonito. E aí, no olhar, ele é bonito, ele tá com um preço legal, mas ele não consegue olhar se aquilo... E não é um problema do cliente como final. Sim. É uma questão técnica, às vezes. Acontece. Não sabe mesmo. Acontece, não sabe. Né? Hoje em dia, a gente vê muito isso. Quando a gente vai comprar pela internet. É como comprar às cegas. Né? Eu, particularmente, apesar de estar aqui com vocês, não sou um grande comprador via internet. Eu gosto de botar a mão. É de verdade, está aqui. Aí eu posso até comprar pela internet. Mas primeiro eu ponho a mão. Para entender como é feito, para entender se aquilo vai entregar o que eu estou buscando e o que eu estou procurando. Isso a gente falando em obra, né? Principalmente se tratando de obra. Que uma grande preocupação associada a tudo isso, né, está voltada na questão do uso, a usabilidade da obra, né? O pós-obra. Assunto bacana para um próximo podcast. Mas o controle está associado a isso. Esse cliente se sentiu, então, confortável e entendeu que, legal, a minha escolha, então, é o gerenciamento, porque eu não quero me preocupar. Eu quero saber das informações e da necessidade das tomadas de decisão que cabem a mim, cliente, mas eu quero que elas venham mastigadas. Eu não quero, de repente, fazer uma escolha errada ou interpretar. Eu quero entender quais são as diferenças e sim, aí sim é a função do gerenciamento. O gerenciamento vai pegar todo esse contexto e vai entregar para o cliente as alternativas. Olha, esse mês nós temos a situação A, a situação B e a situação C. Né? A B é a mais adequada. Mas a C também atende e a A também atende. Porém, a A está muito mais cara. Mas ela pode chegar mais rápido. Né? Então, dentro do contexto, a gente consegue fazer isso. Na B, estamos dentro do planejamento. Eu quero a B. Maravilha. É dessa maneira que vai fluir e funcionar. E dentro desse primordial associado ao controle, né, o controle está nisso. O controle é um monitoramento. O controle é monitorar o dia a dia, atuar mantendo a previsibilidade da obra, ou seja, o que está planejado, o que está orçado, quais são os caminhos, né, para buscar manter aquela condição, tornar isso mais assertivo, mais produtivo e trazendo essa questão, o controle está associado à tomada de decisões
do dia a dia que permite esse contexto. Sim. Né? Ou seja, manter a obra dentro do rumo. A obra, de uma maneira geral, ela é planejada em escalas diferentes para condições diferentes. Então, existe um plano global da obra, né? E esse plano global, para ele ser mantido, ele é analisado em condições de variabilidade. Então, existe um plano global, que é muito mais estratégico, né? Que permite você enxergar o contexto como um todo, uma visão holística. E o controle ele está associado ao plano de curto prazo. Então, o plano global é dividido em escalas médias de planejamento, para que você tenha aquele parâmetro em menor escala, porém mais pontual, e aquela medida média de planejamento, né, ela vai para uma medida micro de planejamento. Então, uma obra de 1 ano é planejada, por exemplo, em 4 quarters, né, pegando de 3 em 3 meses, uma pré-adaptação da obra como um todo. Então, o que acontece nos 3 primeiros meses, para que a obra atinja 1 ano dentro do planejamento. E aí você, então, pega esses 3 meses e olha e fala assim, legal, agora eu vou olhar mês a mês o que acontece no primeiro mês, o que acontece na primeira semana e o que acontece no primeiro dia. Bem detalhado. Para que no final do primeiro dia, para que no final da primeira semana eu consiga manter o rumo da obra, para que ao final do mês ela esteja mantida ou no mínimo antecipada em alguma questão, para que ao final do meu 3º mês eu esteja dentro do planejamento e do rumo. Sim. Ou seja, eu antevendo o andar da obra dia a dia, com planejamentos semanais, eu consigo eliminar praticamente que as surpresas que a gente tem quando a obra chega lá no final e deu tudo errado. Né? E isso acontece de uma maneira generalizada. Quantas obras a gente já não entrou só como gerenciamento, com aquele desespero do cliente, eu quero, eu preciso, eu... E aí você vai olhar e fala, poxa, mas a obra está pronta agora e você está comprando a marcenaria só agora, a sua obra está atrasada. É, com certeza. Não, mas eu achei que não, mas era caro, eu não queria naquela hora, eu não podia naquela hora. Falta de planejamento. Faltou planejamento, faltou ele poder antever lá atrás e falar, poxa, aqui eu preciso comprar aquilo que eu ainda não vi. E isso é uma dor, né? É uma dor da obra. Né? A obra exige que a gente tenha confiança, segurança, né? Que geram então o conforto e a tranquilidade de que você está tomando uma decisão que ela não é no escuro. Ela, a princípio, quando você acha que, sem planejamento, ela é uma decisão no escuro. Sim. E isso faz o susto. Né? E quando você está coordenado, gerenciado, devidamente planejado, esse escuro ele tem uma luz que você consegue olhar e falar, tá claro, eu entendi, eu ainda não vi, os meus móveis não chegaram, mas eu tenho que começar a pagar eles agora. As minhas janelas e as minhas portas, que são um dos prazos mais longos que existe dentro de um planejamento de obra, em termos de compra, e também são, dentro do orçamento, um dos itens de valor agregado consideráveis, né? Eles são compras dentro do planejamento que bagunçam o detalhe como um todo, porque a pessoa, o cliente, de uma forma geral, ele se sente inseguro. Sim. Com aquele equipamento que é mais caro, ele não está vendo. Só que aquilo tem que ser produzido. E tem que chegar no time certo, para que a sua obra não perca o rumo. Certíssimo. Eu acho que é isso. Planejamento e controle são os mais importantes, né? São os mais importantes. Saber em relação à obra. Então, se você tem mais alguma dúvida,
coloque nos comentários sua dúvida que nós estaremos respondendo aqui no podcast para você. E siga-nos. Clique lá no sininho, curta e compartilhe. Conta pra gente que a gente está aqui com a ideia Prosa de Obra para trazer conhecimento, trazer experiência, trazer informação, somar esses 30 anos de cá de mercado com os 30 anos de lá de mercado e dentro dos nossos 21 anos de trabalho juntos, poder trazer para vocês experiências diversas, de obras diversas, sejam elas residenciais, comerciais, industriais, de fazendas. Aquilo que a gente faz todo dia, estuda para melhorar todo dia e procura trazer aí para o mercado maior assertividade, menos falhas e obras sem dor de cabeça. Isso mesmo. E até o próximo episódio. Até a próxima com Prosa de Obra.